Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje iremos estudar sobre a lição número 21 e 22 da revista As Grandes Doutrinas da Graça. Bem, iremos falar sobre os princípios fundamentais e as distorções que há na adoração. Bem, para iniciarmos esse entendimento, gostaria de colocar alguns slides aqui para que possamos estar compreendendo os temas. Bem, adoração, princípios fundamentais. É importante que cada um de nós venhamos a entender os princípios fundamentais da adoração, porque uma das coisas que Deus estabeleceu para cada um de nós é que Deus requer que adoramos a Ele. Lembremos que lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, Deus diz: ao Senhor teu Deus adorarás. Então, o entendimento que temos aqui é que a adoração é uma ordem, é um mandamento divino. Então, irmãos, que tenhamos isso em mente, que cada um de nós temos a obrigação, temos o dever de estar prestando reverência ao Senhor, de estar prestando elogios ao Senhor, de estar prestando todo o respeito, todo se prostrando a Deus. Mas quando fazemos isso, não é à toa, é porque reconhecemos, entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas e principalmente Criador de nós. Então, cabe a nós, criaturas, estarmos ali para adorar, entender que Ele é o grande, o grandioso, que Ele criou todas as coisas. Então, quando Deus estabeleceu o seu povo, quando Deus estabeleceu a cada um de nós, Ele deu essa função a nós, à igreja, de adorar a Ele. Todas as demais coisas devem ser subservientes a esse princípio básico, mas o adorar a Deus é um princípio fundamental. É interessante que quando vamos à igreja, quando estamos reunidos em comunidade com os nossos irmãos, ali existe o culto ao Senhor. E uma das coisas que nos faz entender o direcionamento do culto é a adoração a Deus. Não existe, não há sentido de ir para a igreja e não cultuar a Deus no sentido de adorar o Criador, de adorar a divindade máxima, que é o nosso Deus, o Deus das Sagradas Escrituras. Bem, Deus, ele requer que cada um de nós tenhamos esse entendimento, que tenhamos essa reverência para com Deus. É interessante que também entender que é Deus que chama o homem para a adoração. É Deus que coloca em cada um de nós essa vontade, esse entusiasmo de adorá-lo, né? Então, existe duas maneiras de Deus fazer isso. A primeira maneira é Deus coloca o desejo íntimo quando nos criou. Então, quando fomos criados, já nascemos com essa vontade de estar nos sujeitando, de estar procurando alguém, algo a mais do que nós, que é o próprio Deus. E segundo, quando nos renova espiritualmente, quando entendemos, quando percebemos que existe o Criador, que é o Deus de todas as coisas. Satanás ele tenta de todas as formas eliminar essa vontade nossa, né? Tirar esse desejo, tirar esse ímpeto de estar sempre na presença de Deus, de estar cultuando, de estar rendendo graças, de estar mostrando para todos o que Deus representa para cada um de nós. Queridos, lembremos da passagem do Evangelho, capítulo 4, versículo 23, onde o Senhor Jesus tem o diálogo com a mulher de Samaria. E no diálogo, Jesus diz à mulher, a partir do versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. Então, são estes que Deus procura, são estes que Deus chama, são esses que Deus requer, quer no meio para o adorá-lo, os que o adoram em espírito e em verdade. Uma observação, irmãos, aqui não estamos falando que devemos adorar a Deus pela carne, não devemos adorar a Deus com os nossos próprios desejos, mas sim porque Deus pôs essa vontade em nós e porque Deus nos achou pelo Espírito, Deus nos achou como os verdadeiros adoradores para com Ele. A adoração é uma ordem, é um mandamento divino, como a gente já falou lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Deus também, ele dita as regras de como devemos adorá-lo. É interessante saber esse ponto, porque tem uma passagem lá em Levítico, capítulo 10, versículo 1 e versículo 2, onde existem dois personagens, Nadab e Abiú, onde eles... Deus não poderia aceitar um tipo de sacrifício que não estava ali nas regras fundamentais que Deus tinha estabelecido. E a palavra que Deus coloca ali é que havia fogo estranho, ou seja, algo que não estava nos padrões exigidos por Deus. Então, Deus que dita as regras de como devemos adorá-lo. Não devemos adorar a Deus de qualquer maneira. Não devemos adorar a Deus com a força da nossa vontade ou com o planejamento da nossa mente, não. Mas sim devemos estar adorando a Deus conforme Ele estabeleceu como deve ser adorado. Existe toda uma ordem litúrgica para a adoração a Deus. Não, a gente não está dizendo aqui que devemos ser robotizados. Toda a nossa adoração, todo o culto ao Senhor, existe um pulsar, não é uma coisa mecânica, mas sim uma coisa pulsante, uma coisa verdadeira, como a gente acabou de ler lá em Evangelho de João, que Deus procura os seus verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Mas não existe algazarra, não existe uma bagunça, existe sim uma ordenança, uma ordem, para que possamos estar seguindo essa ordem. Deus não requer de nós ofertas inaceitáveis, ou seja, qualquer tipo de adoração a Ele. Lembremos que lá em Isaías, capítulo 1, versículo 13, Deus disse: Ele ainda chamou as solenidades do povo de aborrecíveis, né? Então, quando abrimos lá no livro de Isaías, vamos abrir rapidamente lá para a gente ter um entendimento legal. Isaías, capítulo 1, versículo 13, é a parte onde Deus condena o culto hipócrita, ou seja, os israelitas estavam ali adorando a Deus, fazendo sacrifícios a Deus, mas de forma hipócrita, levando holocaustos a Deus com forma hipócrita, ou seja, com hipocrisia. E aí Deus, ele diz: quando vides para comparecer perante mim, que vos requereu e só pisardes os meus atos. Deus faz essa pergunta para com o povo, né? E aí Deus, ele vai dizendo mais para frente, a partir do 13, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, Deus está dizendo que ele não poderia suportar o culto ali oferecido com coisas iníquas, né, que o povo estava ali cometendo, ou seja, hipocrisia. Muitas vezes fazemos isso, irmãos, muitas vezes vamos à igreja, muitas vezes cultuamos a Deus, estamos louvando a Deus, estamos adorando a Deus, mas com os nossos corações contaminados,
com as nossas mentes contaminadas, com a nossa vida contaminada, suja, corrompida com as coisas do mundo, com as fantasias do mundo. E Deus não aceita isso, é zero. A adoração que iremos fazer vai ser zero, não vai passar do teto, para falar a verdade, quando oramos, quando buscamos a Deus neste jeito. Também em outro episódio, lá no livro do profeta Amós, Deus exigiu justiça e não sacrifícios. Lá em Amós, capítulo 5, versículo 21, 27. Então, Deus ele quer coisas corretas. Também em Malaquias, capítulos 1, 7, 10, Deus reprovou a qualidade das ofertas porque o povo não dava o melhor que podia. Ou seja, Deus estava dando, as pessoas estavam dando sobras ali. Então, é importante termos esse entendimento de que o adorar a Deus existe uma ordem, e é Deus que dita as regras, e que Deus ele não aceita qualquer tipo de adoração. Não nos acheguemos ao Senhor com oferendas, com sacrifícios de louvor de qualquer forma, mas sim que nos acheguemos ao Senhor de forma sincera, em espírito e em verdade. As regras são claras. Deus dita as regras da adoração. E o lugar onde estas regras estão claras é onde? Nas Escrituras, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Podemos dizer que as regras que iremos estabelecer para adorar a Deus, encontramos na Bíblia. Podemos dizer que a igreja tem autoridade para estabelecer a ordem da adoração, né? Mas não tem a liberdade de introduzir novos elementos além dos quais Deus tem ordenado. Então, lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, Deus diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. O texto de Deuteronômio 12, 32 também diz, Deus também adverte, ele diz: tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, aqui existem palavras reguladoras, palavras de ordem que o Senhor coloca. Então, não devemos acrescentar nada, não devemos diminuir nada no padrão de adoração ao Senhor. O que Deus requer de nós, queridos, é que somente tenhamos a vontade, a sinceridade de adorá-lo em espírito e em verdade. Não venhamos a querer fazer fantasias, coisas mirabolantes, não, nada disso, como vemos em algumas igrejas, em alguns cultos por aí, né? Se torna algo bizarro muitas vezes, né? E não é isso, é coisa simples, a adoração a Deus é somente o que Deus requer do nosso coração, o que Deus requer das nossas intenções, as motivações que estamos lá. E qual é a motivação? A motivação é entender que Ele é o nosso Criador, que precisamos dEle, que dependemos dEle e que tudo que temos, tudo que somos é graças a Ele. Mas o importante também é saber que Deus ele está junto conosco na adoração. Deus está junto conosco. O culto é um encontro entre o Senhor e o seu povo. Então existe esse elo, o culto de adoração é o elo que nos une ao Senhor, é esse contato que temos com Deus. Logo, não pode haver culto sem a presença do Senhor. Então, muitas vezes vemos igrejas, mais uma vez falando, né, cultuando, entre aspas, a Deus, mas, na verdade, está cultuando o homem, falando mais do homem, falando mais dos problemas do homem, né? E não é esse o direcionamento correto para a adoração ao Senhor, mas sim o direcionamento correto é estarmos ali falando de Deus, das obras maravilhosas de Deus, da redenção do Senhor Jesus Cristo para com as nossas vidas, para com o ato que Deus fez do amor imprescindível de ter enviado o seu Filho amado para
para morrer por nossos pecados, estarmos ali cultuando, adorando, entendendo que Deus é o nosso grande Pai. E é interessante que, além desses alguns problemas que vemos na adoração, essas dificuldades de entendimento da adoração ao Senhor, existem as distorções, e uma das distorções que Deus não tolera, que Deus detesta, é a idolatria. Então, o que temos de entendimento? Que Deus estabeleceu o seu povo para adorá-lo, que Deus estabeleceu o seu povo para cultuá-lo em adoração. E de que forma? De que forma devemos atuar? Existem as regras que Deus estabeleceu, existe toda uma dinâmica ali onde devemos estar estabelecido conforme a Bíblia nos transcreve. Mas temos que ter também entendimento que muitas vezes as pessoas preferem adorar outras coisas e não adorar o Deus Criador de tudo e de todos. Muitas vezes os homens preferem adorar animais, preferem adorar a natureza, preferem adorar os seus próprios pensamentos, preferem ter os seus ídolos, mas não preferem adorar ao Deus Criador de todas as coisas, né? E isso é uma distorção sobre o mandamento que Deus requer de cada um de nós, que é de que aonde devemos o adorá-lo. Lembramos, irmãos, que lá no livro de Êxodo, Moisés teve essa dificuldade, onde o povo fez o bezerro de ouro. O povo fez o bezerro de ouro, porque tinha esse entendimento de adorar uma divindade, tinha esse entendimento de adorar algo supremo, mas se esqueceram que esse algo supremo, esse ser supremo, era o Deus que tinha tirado eles da terra do Egito, o Deus que tinha feito tantas maravilhas nas vidas deles, e simplesmente eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Impressionante que nos dias de hoje acontece a mesma coisa, né? Muitos têm os seus ídolos como estimação, né? Muitos têm os seus ídolos nos seus pensamentos mais ocultos, onde preferem colocar esses ídolos em primeiro lugar e se esquecem de Deus, se esquecem do que representa Deus. E Deus, ele não aceita isso. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Deus é o Deus zeloso, Deus ciumento, Deus aonde requer a única adoração somente a Ele. Ele não divide a sua glória com mais ninguém. Isso a gente tem que ter entendimento. Muitas vezes o homem ele acha que isso é inaceitável, mas não é inaceitável. Lembremos, irmãos, somos apenas o barro. Né? E o que o barro pode falar para o oleiro, né? Deus é soberano, né? É uma maravilha já estarmos vivos e podemos ter essa primazia de estar adorando e de conhecer Deus, né? Então Deus quis Deus na sua presciência de cada um de nós estarmos estudando, estarmos entendendo um pouquinho mais dele, né? E cabe a nós somente termos essa finalidade. O problema, irmãos, é que, como eu acabei de falar em alguns minutos atrás, que muitas vezes as pessoas também vão adorar a Deus sem sinceridade, né? Não existe a sinceridade. Às vezes estão ali porque acharam a igreja bonita, ou às vezes estão ali porque acham interessante apenas o pastor que está ali, mas são coisas sutis, mas que se torna uma coisa falsa, né? Não devemos adorar a Deus com falsidade, né? Deus sabe disso, né? Não devemos nos cultuar ao Senhor apenas por aparência, mas sim devemos estar ali com os nossos corações verdadeiramente voltados a Deus, né? Aqui na revista diz assim: o Senhor condenou o povo de Israel pela boca do profeta Isaías.
Este povo só se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Está lá em Isaías 29, 13. Então, quando o que está nos lábios não está no coração, nossas palavras são vazias. Então, não tem nenhum sentido irmos para a igreja, ou em época agora de pandemia, estarmos em casa orando e adorando a Deus, é somente da boca para fora. Não tem sentido isso. E Deus sabe, né? Ele percebe, ele entende, ele filtra qualquer interesse que tenhamos que não venha de forma sincera para com Deus. Deus quer que toda a nossa vida diante dele. Então, Deus quer que entreguemos todo o nosso ser a ele. Uma total, plena dependência dele. Temos que ter a total dependência de Deus, porque sabemos quem ele é. Temos que entender em quem temos crido, né? Como alguns hinos que cantamos, né? Deus rejeita influências seculares. Nos dias atuais, também em séculos passados, o homem sempre é influenciado pelas suas ideias, pelas suas fábulas, pelos seus pensamentos, e muitas vezes coloca Deus em segundo, em terceiro, em quarto plano, né? Então, algumas ideias, algumas influências seculares, como o existencialismo, né, onde é um sistema filosófico que se opõe ao racionalismo, ou seja, rejeitando o poder da razão para determinar a conduta humana. Então, para o existencialismo, a vida não tem significado em si mesma, mas depende da maneira como a vontade humana age a fim de atingir algum significado. Então, é viver conforme a vontade do coração. Imagine viver conforme a vontade do coração, né? Iríamos ser como ventos, né? Uma hora estamos alegres, uma hora estamos tristes, uma hora temos vontade de fazer isso e assado, né? Então, se fôssemos viver desta forma, não teríamos algo sólido, não teríamos algo promissor, né? E alguns aderem a esse entendimento, né? O existencialismo, ou seja, a existência humana. É uma das influências também que o homem tem quando coloca Deus em segundo plano é o humanismo, né? Onde o humanismo é o sistema de pensamento no qual o homem e seus interesses ocupam o centro. Então, de vez de colocar Deus no centro de tudo, Deus como criador de todas as coisas, o humanismo ensina, mostra, influencia que o homem é o centro de tudo, ou seja, o homem é o ser mais inteligente de todos os tempos, não existe nada superior à inteligência humana. É essa a ideia, né? Onde o homem é capaz de fazer qualquer coisa, onde o homem tem a capacidade de fazer e querer qualquer coisa, ou seja, o homem é o alvo de toda a existência, é a medida padrão de todas as coisas, como já afirmava Protágoras, ou seja, um filósofo. Né? Então, queridos, esse é o entendimento. Muitas vezes vivemos dessa forma, de forma muito humana, né? Acharmos que somente temos que olhar para o nosso próprio umbigo, né? Para os nossos próprios interesses, para o nosso próprio ego, né? E nos esquecemos que somos errantes, somos falhos, somos pecadores, né? E precisamos de o Ser Supremo, precisamos de Deus para nos endireitar, para nos conduzir uma vida santa, numa vida onde requer um bom sucesso para com a vida. Né? Outra influência também secular é sobre o pragmatismo. O pragmatismo ensina que os pensamentos, ideias e ações
só tem valor em termos de consequências práticas. Ou seja, assim não há qualquer conjunto fixo teórico de valores. Então não tem aquelas regras, né? Não tem, propriamente dito, que devemos seguir a regra que foi estabelecida. Né? Todos os valores são testados de acordo com o seu resultado prático. Então, se o que você fez deu certo, tudo bem. Né? Então, é isso que o pragmatismo ensina. Né? Que o homem, aquilo que ele determinou que é certo ou que é errado, se deu bem, se ele achou que foi coerente ao que ele queria, pode viver dessa forma. E é totalmente controverso o que a Bíblia nos ensina, né? É totalmente controverso o que Deus nos ensina na questão também da adoração. Né? Então, imagine se de repente estamos adorando a Deus, estamos na igreja e, e não entendemos que Deus é o grande criador de todas as coisas e achamos que as coisas foram criadas de forma aleatória. E se viemos a ter esse pensamento como forma de prática, né, isso se torna um pragmatismo. Né? Uma das características fundamentais do pragmatismo é o relativismo. Né? Então, para aquele que é pragmático, tudo é relativo, conforme o seu ponto de vista, né? Conforme o que você entende que é certo, o que é errado. Ou seja, não existe a verdade absoluta. Né? Todos nós sabemos que a verdade absoluta só encontramos em Deus. Todos nós sabemos que a verdade absoluta só encontramos em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: Eu sou a verdade e a vida. Né? Então, para esses que se dizem pragmáticos, eles dizem que não existe a verdade absoluta. Cada um tem o seu tipo de verdade, cada um tem o seu tipo de forma, de regra de se viver. Né? Então, é perigoso, é muito perigoso essas influências. Outra influência é o hedonismo, onde a expressão hedonismo vem da palavra grega que significa hedone, que significa prazer. Então, o hedonismo ensina que o homem deve viver na terra, deve viver aqui apenas na busca do prazer, da felicidade, né? Sem ter sofrimentos, sem ter preocupações. Não, nada disso. O homem tem que apenas buscar o bel prazer, ser feliz a qualquer custo. Né? E sabemos nós que a palavra de Deus nos ensina que no mundo não teríamos aflições, né? Mas que temos que ter bom ânimo para vencer o mundo, porque Cristo venceu o mundo, né? Como a palavra de Deus nos diz. Então, o prazer, como o hedonismo ensina, é o alvo para o homem. Né? Então, o homem vai buscar no quê? No dinheiro, né? Vai buscar a felicidade nos bens materiais, vai buscar a felicidade em ter mil e um motivos para ser feliz, né? E não que algumas coisas não nos façam ter essa felicidade, essa alegria, mas o que temos que entender que o que nos satisfaz é a adoração a Deus. Né? Temos que entender o que nos dá plena satisfação de vida é adorar a Deus, é saber quem Deus é, e não viver ao bel prazer conforme a nossa vontade. Né? O hedonismo se manifesta também na falsa asseveração teológica de que o crente não pode passar por dificuldades, não pode ter doenças, não pode passar por desemprego, por coisas ruins, não pode sentir dor, não pode sentir nada disso. Ou seja, os vencedores em Cristo têm que ter uma vida sempre ascendente, né? Sempre crescendo, tanto financeiramente como fisicamente e tudo mais, né? E sabemos que não é bem assim, né? Sabemos que
A vida do crente é uma vida de luta, de batalha. Né? Sim, existem as vitórias, mas não, nem sempre, né? Nem sempre as vitórias vêm com tanta facilidade assim. Outro tema importante aqui é sobre o racionalismo, que é muito influenciável para a adoração. Né? Todos nós sabemos que lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, que Deus requer que devemos cultuar de forma racional a Deus. Vou até abrir lá para que possamos estar lendo lá. Romanos capítulo 12. Romanos, você está com a Bíblia aí, Romanos capítulo 12, rapidamente, versículo 1. Romanos capítulo 12. Versículo 1, onde diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, devemos ter um culto racional a Deus, devemos ter um entendimento, a inteligência, né? A sabedoria de quem estamos adorando, né? Que Deus representa para cada um de nós, né? Temos que ter essa racionalidade, né? Mas essa racionalidade ela não pode sobressair sobre as coisas concernentes que encontramos também na Bíblia, que encontramos também em Deus, que é algo sobre aquela questão do sobrenatural, né? Então, a razão não pode estar sobressalente sobre as questões espirituais também, né? Sobre os sentimentos, né? Sobre a questão da manifestação do sobrenatural, né? Ou menos dos sentimentos e sensações que contradizem a razão. Então, o entendimento que temos que ter aqui é que, sim, temos que adorar a Deus em razão, na racionalidade do entendimento de que Deus representa para cada um de nós, mas também temos que ter o entendimento que Deus faz coisas sobrenaturais, né? E que muitas vezes não conseguimos compreender essas coisas. Muitas vezes o nosso raciocínio não vai compreender isso, porque é algo sobrenatural, é algo que é manifestado em milagres, é algo que é manifestado do próprio Deus, né? Então, muitas vezes ficamos nesses méritos, nessa questão, usamos somente a ferramenta do raciocínio e quando não compreendemos, rejeitamos essas coisas. Ora, vemos vários episódios na Bíblia de grandes prodígios, de grandes sinais, né, de grandes milagres que Deus manifestou no povo de Israel, no decorrer da história, né? E Deus sempre manifestará conforme a sua soberana vontade, né? Claro, existe sim as aberrações, existe sim as coisas que vemos que realmente são coisas falsas, né? Mas existe sim os verdadeiros prodígios de Deus, as verdadeiras manifestações sobrenaturais de Deus, né? E que não venhamos a duvidar de nada disso. Bem, a verdade é que nossas liturgias estão cheias de existencialismo, humanismo, pragmatismo, hedonismo, racionalismo e diversas outras distorções advindas do secularismo, né? Além do mais, além das idolatrias que Deus detesta e abomina, né? Mas a igreja tem copiado o mundo em quase todas as coisas, né? E isso é triste, irmão. Isso é vergonhoso, né? Porque a igreja ela tem que ser um exemplo para o mundo, né? E não o mundo ser o exemplo para a igreja, como muitas vezes vemos, né? Então, a igreja tem que ser o sal e luz, como está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, versículo 14. A principal característica desses dois elementos é que eles influenciam o ambiente onde estão. Então, a nossa missão é influenciar as pessoas para que as pessoas tenham essa convicção, esse entendimento de adoração a Deus, de que devem adorar a Deus, porque a
a representação de Deus nas nossas vidas é imprescindível. O que Deus representa para cada um de nós é algo incalculável, sabendo que Ele nos chamou, sabendo que Ele nos resgatou do lamaçal, sabendo que um dia estaremos com Ele, né? Sabendo que Ele é um Deus justo, um Deus compassivo, um Deus onde estabeleceu diversos decretos, onde esses decretos nos alinham, nos transformam, nos fazem viver uma vida correta, uma vida primorosa, uma vida onde podemos saber que temos segurança e confiança de um dia estarmos numa terra santa e amável com Ele. Queridos, que tenhamos esse entendimento em nossos corações e que possamos estar adorando a Deus em espírito e em verdade. Tenha uma boa semana para vocês e até a próxima.